O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele guiado pelo Espírito. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada daqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Jesus respondeu:
diabo levou Jesus para o alto. Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, pois tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim, em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardam com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropecem em nenhuma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentará o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Meus prezados irmãos e irmãs, queridas crianças, depois da ensinação, nós nos podemos imaginar o que aconteceu com Jesus no início de sua vida pública, saindo do Rio Jordão, onde foi batizado, se retirou para o deserto, preparando-se para a sua grande missão. Mas uma ensinação apenas nos lembra para dentro do mistério da pessoa de Cristo e também nos quer conduzir para o nosso mistério, pois nós também nos colocamos a caminho para Jerusalém, para a vida nova que Cristo nos quer proporcionar. E aí, na reflexão sobre este episódio que o Evangelho nos relatou, é necessário entrar no seu sentido e significado para nós. E iniciamos a nossa celebração eucarística com uma oração aparentemente muito simples, mas que nos ensina direitinho o que pretendemos fazer durante estes 40 dias. E lá na oração rezemos: concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Quer dizer, aqui temos o programa para estes 40 dias ou para o resto da nossa vida. Pedimos que Deus nos conceda, ao longo desta quaresma, esta graça
de poder progredir no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. E isso justamente vocês, queridas crianças da catequese, iniciaram há poucas semanas. Vocês se reúnem ouvindo através da palavra da catequista Cristo falar. Ele orienta vocês e quer que vocês o aprendam cada vez melhor. E isso é a nossa tarefa durante anos, para não dizer durante toda a nossa vida. Aprender quem é Jesus para mim. E a segunda conclusão que podemos tirar é que nós precisamos corresponder a uma oferta, ao seu amor por uma vida santa. Quer dizer, nós não podemos aplaudir apenas Jesus, oh, homem muito bom, muito simpático, ele fala tão bonito, faz curas, e assim por diante. Tudo isso, mas não é o essencial. Nós precisamos seguir este Jesus que é nosso mestre. Seguir no sentido de marcar presença no segmento, adotando também as atitudes, particularmente do amor de Jesus, e colocar esses ensinamentos e esses comportamentos de Jesus também na nossa própria vida. Isso é uma oferta, um presente de Deus que nos dirige na Quaresma, pois foi Ele que nos falou e nos enviou o seu Filho, que nos quer conduzir, enfim, pela ressurreição de Jesus, também uma vida nova na casa de Deus, na eternidade. Então nós começamos de novo a colocar em prática este presente, porque Deus nos concede este tempo, o que precisa acontecer nele. A oração que acabei de ler desta Santa Missa também nos indica isso. Precisamos progredir no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e a força da obra redentora tornar visível na nossa vida. E qual é a obra da encarnação de Cristo para nós? Viver, levar uma vida igual à vida de Cristo, marcado pela confiança em Deus, pelo amor ao próximo e assim tornando visível o Cristo na vida, na sua família, no meio da sua sala de aula. Pois nós devemos nos transformar em outro Cristo, tornar visível a atitude de paz, de misericórdia, de amor de Jesus para conosco no ambiente onde nós estamos vivendo e atuando. Por isso não é suficiente só assistir à aulinha, como se diz, mas não é aulinha não, apenas esta vivência, esta proximidade a Cristo no encontro catequético. É importante que nós progridamos, que nós tomemos algo mais decisivo à nossa frente, corresponder mais no amor de Cristo e orientar o nosso dia a dia, nossa convivência com os outros, no exemplo que Cristo nos dá. E o tempo da Quaresma é, então, uma orientação nova, certamente, principalmente para vocês que estão iniciando a catequese e a caminhada com a comunidade eclesial. E através de 3 gestos, assim, da tentação que acabamos de assistir na apresentação como na leitura, nos oferece algo novo, né? E nos diz realmente o que precisamos fazer. Mas não só nos diz, mas também nos mostra nesta ensinação de certos momentos na vida de Jesus.
e através das tentações nós entramos cada vez mais no mistério desta pessoa de Jesus Cristo. E aí o capeta chega, Jesus com fome depois de 40 dias, comendo praticamente nada, talvez uns gafanhotos que ele conseguiu caçar, mas ele diz, não só de pão vive o homem. Quer dizer, o capeta diz, olha, se você é filho de Deus, então é uma brincadeira para você fazer assim um milagrezinho, transformar estas pedras que não faltam no deserto em pão. E Jesus replica, o homem vive antes de tudo da palavra de Deus. E o que antes de tudo é justamente esta verdade, este amor, esta justiça, esta paz, esta misericórdia. Todas estas qualidades que observamos no nosso mundo político e agora nesta situação da guerra na Ucrânia, que justamente o que Jesus quer trazer para a felicidade da gente não é sendo colocado em prática. Paz, justiça, perdão, misericórdia, amor, todas estas qualidades que são divinas, são trocadas por qualidades do capeta. E por isso a coisa não quer progredir. Então, esta palavra de Jesus, o homem vive antes de tudo da palavra de Deus que aprendemos pela mensagem de Jesus, nos leva a uma comunidade fraterna marcada pelo amor e misericórdia. Então, confiando nesta palavra, ele se manifesta como filho de Deus. É muito mais ser filho de Deus, colocando em prática a vontade de Deus, do que fazer multiplicar as coisas ou transformar, como a cena nos diz, pedras em pão. Por conseguinte, antes de tudo, Jesus se interessa por aquilo que é indispensavelmente necessário. Pão é importante, não há dúvida nenhuma. Passar fome é horrível, não há dúvida. Mas a vida verdadeira necessita mais que apenas de pão. Não há dúvida. Pão é necessário. E ele é garantido também pela obrigação que as pessoas que têm bens materiais, que têm recursos financeiros, que podem oferecer pão aos famintos, é tarefa principal deles, não é agora a tarefa de Deus deixar cair pãozinho com linguiça em cima do céu. Nós podemos, seguindo o exemplo de Jesus, garantir também o pão aos pobres e aos famintos, sem nos faltar nada. Mas aí vem o problema. Quem acredita poder viver apenas do pão, morre deste pão. Quer dizer, quem acha que dinheiro, bens, todas as coisas bonitas, agradáveis que a vida nos possa apresentar e oferecer, ele é feliz, bota uma criança sozinha num quarto cheio de brinquedos. Depois de 2 dias não quer ficar mais lá não. Coloca um irmãozinho dele que tem uma bola só para brincar, meses talvez vão se divertir brincando junto com uma simples bola. Então é a questão de dar o valor. Se você acha ter 2 carros na garagem, ter um sítio, ter um apartamento em Belo Horizonte e talvez ainda mais um no Rio de Janeiro, numa praia, e acha que a vida sua se concretiza nisso, você está frustrado depois, pois tudo isso não ajuda. Então não adianta querer ter uma conta bem grande, ter bens materiais e comida à vontade, que isso garante a sua vida. Nem um dia de sua vida você consegue acrescentar apenas na base destes valores. E assim, Cristo deixa claro, dizendo ao diabo que a vida não consiste na abundância de valores materiais,
Não existe uma teologia do bem-estar, de quanto mais você recebe, quanto mais você pede de Deus, quanto mais você alcança, tanto mais amado você é. Isso não é evangelho, não. É o evangelho do capeta. Bom, então na segunda tentação, o diabo oferece ao Senhor o poder e glória do mundo. Se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Então, o diabo confronta o Senhor com a decisão. Você quer ser, ou sem restrições, este reino de Deus, ou você quer o domínio próprio seu? Você quer participar do reino de Deus? Você quer participar da catequese, como concretamente na sua vida? Se você e seus pais dizem, deixa esta bobagem de ir para o catecismo, é tempo perdido, vamos ficar na fazenda para trabalhar uma semana toda, é aí o capeta que está falando para você, para não ir justamente ao encontro com os outros de Cristo. E desta forma, nós também formamos o nosso reino cheio de glória, de bem-estar, de aparente felicidade e nos dispensamos do reino de Deus para poder fazer o que agrada a nós. Então, o capeta confronta Jesus desta realidade na qual nós também nos encontramos, uns mais, outros menos. Mas Jesus diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. E o capeta lhe diz, não ligue para a coroa de espinhos e coloque a coroa de rei na sua cabeça. Quer dizer, não se conforme com o sofrimento, com o trabalho, com honestidade, com sinceridade, com ajuda própria, com amor. Faça o que você achar, aproveite como Putin o seu poder, seu domínio sobre pessoas e um país para fazer mal aos outros. E aí você vai ser grande, você vai ter um nome na história. E esse nome na história vale nem o papel no qual está sendo escrito. Mas o capeta diz, aproveita a chance, na política principalmente, no comércio, podendo passar outros para trás, de concentrar os interesses da comunidade só nos seus interesses. Se for assim, então todas as portas estão abertas para você. Se você tem dinheiro, você pode ser deputado. Se você não tiver dinheiro, você não pode ser eleito, pois não pode fazer propaganda e dar falsos presentes em troca de votos. Então, que negócio brilhante aqui que o capeta oferece a Jesus, em troca de uma prostração, ganhar o mundo inteiro com toda a sua glória. E também nesta vez Jesus compromete-se em plena obediência à vontade de seu Pai. A Escritura diz, assim ele fala, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E assim ele escolhe o caminho não de glória, de poder, de domínio, mas o caminho da serviçalidade. E mesmo sabendo que este caminho da serviçalidade é o caminho que passa pelo caminho da cruz, pela via sacra dos sofrimentos. Na carta aos Hebreus, Cristo já fala ao Pai, dizendo, formastes um corpo para mim, eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Seguir Cristo, seguir a vontade de Deus, não é sempre moleza, mas nunca acaba em frustração. E a terceira tentação é a mais infame destas três que acabamos de ouvir no Evangelho. O diabo quer que Jesus prove que confia na palavra de Deus, lançando-se na confiança desta palavra da parte mais alta do templo
a profundeza do vale de Inon. Se você for o Filho de Deus, pode arriscar isso tranquilamente, pois está escrito que Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Então, o capeta diz, faça esta prova, a exemplo, cobre de Deus o cumprimento da promessa a você e mostre também com isso que Deus esteja ao seu lado. E esta tentação também nós enfrentamos. Nunca esqueço um rapaz que frequentava durante tempo a igreja, rezando e tudo. Um certo dia ele me falou, seu padre, sabe de uma coisa? Os outros recebem sempre benefícios, Deus nunca me atende. E agora eu vou pedir o capeta para ele me ajudar. Nunca mais vi este menino. Não sei se ele anda agora com capeta ou mudou de cidade. Então, em confiança ao Pai, vai arriscar o outro pulo. Jesus não pula em cima ou por cima de uma poltrona de luxo como rei ou imperador. Pelo contrário, ele dá o pulo para dentro do sofrimento, para dentro da morte, e nisso ele assume a sua missão, pois o Pai lhe garante que não vai permanecer na morte, mas vai ressuscitar para uma nova vida. E isso a igreja nesses dias, particularmente neste primeiro domingo da Quaresma, nos quer ensinar. Aprender a conhecer Jesus, entender os seus caminhos e também nos deixar levar, mesmo se no momento não tudo agrada com as nossas aspirações, mas que a vontade de Deus vai se cumprir também na sua vontade. E a vontade de Deus consiste em cúmulo de felicidade, felicidade até eterna, quando ressuscitarmos com Jesus Cristo. E isso eu desejo para todos vocês, caminhando, também tomando as suas cruzes, resistindo às tentações e procurando, olhando para o exemplo de Jesus, levar uma vida conforme as orientações e exemplos de Jesus, para podermos também participar de sua ressurreição, de uma Páscoa abençoada e feliz. Amém.